Olá, está no ar o TCE na TV. O programa traz para você o trabalho dos conselheiros do Tribunal de Contas sobre os gastos dos poderes públicos em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Veja os destaques desta edição. Biblioteca itinerante leva livro até servidores. Novos auditores de controle externo recebem curso de atualização sobre a lei da micro e pequena empresa. Tribunal de Contas vai ao encontro de gestores públicos, desta vez na região oeste do estado. Primeira Câmara julga 74 processos. Segunda Câmara determina a devolução de R$ 324 mil aos cofres públicos. Pleno julga 39 processos, rejeita 11 e aplica mais de R$ 16 mil em multas. Na sessão da Primeira Câmara, realizada no dia 16 de junho, os conselheiros julgaram 74 processos. 7 apresentaram irregularidades. Na pauta de julgamento, foi determinado a devolução de mais de R$ 50 mil aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Anastácio. A impugnação recai sobre o processo de licitação que a Prefeitura de Anastácio executou para contratar os serviços de um restaurante. Processo 24.524/2012. Em exame a formalização e execução financeira do contrato 44/2012, celebrado entre o município de Anastácio e a empresa Posa e Bagatini Limitada, visando a aquisição de refeições. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto, primeiro, pela regularidade da formalização contratual e do seu primeiro termo aditivo, posto que realizados em consonância com o que dispõe a legislação aplicável à matéria, ressalvada a remessa intempestiva dos documentos. 2. Pela irregularidade da respectiva execução financeira da contratação, por descumprimento da obrigação constitucional de prestar contas, prevista no artigo 70 da Constituição Federal, combinado com o artigo 37 da Lei Complementar 160/2012. Pela impugnação do valor de R$ 50.500, referentes à ausência de comprovação dos recursos públicos dispendidos para aquisição e regular contratação de restaurante com a empresa Posa e Bagatini Limitada, responsabilizando o ordenador de despesas, senhor Douglas Melo Figueiredo, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município, devidamente atualizado, a partir do primeiro dia do exercício financeiro do ano 2013, já que, pelo que consta dos autos, não se pode determinar com exatidão a data de pagamento. Acrescido dos juros legais, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado desta decisão, no prazo de 60 dias, informando esta Corte de Contas em prazo idêntico, sob pena de cobrança executiva judicial, nos termos do artigo 78 da Lei Complementar 160/2012. Em acréscimo, ainda solicito a Secretaria que encaminhe os autos ao Ministério Público de Contas para que represente ao Ministério Público Ordinário por eventual ocorrência de ato de improbidade administrativa neste processo. Pela aplicação de multa em valor correspondente a 271 fermes ao ordenador de despesas acima nominado, assim distribuídas. 241 fermes correspondente a 10% do prejuízo causado aos cofres públicos do município e 30 fermes pelo não envio de documentos e informações solicitados por este tribunal. Outro julgamento que identificou irregularidades foi sobre o processo da Prefeitura de Corumbá, referente à dispensa de licitação e da formalização do empenho para a contratação de serviços de limpeza pública da empresa Unipave Engenharia Limitada. No processo 3.541/2009, nota de empenho de número 1034/2007, emitida pela Prefeitura Municipal de Corumbá a favor da empresa Unipave Engenharia Limitada, titular Cássio Augusto da Costa Marques, declarar irregulares as etapas de dispensa de licitação e de formalização de nota de empenho, e regular a fase da execução financeira da despesa, e aplicar multa aos responsáveis pelo órgão nas quantias adiante especificadas. De 200 eufermes ao titular acima nominado e de 100 eufermes ao prefeito municipal à época, senhor Ruiter Cunha de Oliveira, em virtude da sua falha configurada em culpa, em
vigilando na supervisão dos atos de seu secretário municipal. A segunda Câmara do TCE-MS, realizada no dia 16 de junho, analisou 97 processos. Nessa sessão, os conselheiros aplicaram multas de mais de R$12 mil e determinaram a devolução de quase R$325 mil, referentes a 3 processos que apresentaram irregularidades. Do volume total de processos da segunda Câmara, 18 foram analisados pelo conselheiro Irã Coelho das Neves, que julgou 2 irregulares. O conselheiro constatou que os procedimentos administrativos praticados no âmbito das contas da Câmara Municipal de Água Clara, no período de janeiro a dezembro de 2012, não atendiam às normas legais. Diante disso, foi determinado ao gestor da época a devolução aos cofres públicos no valor de quase R$325 mil. 17.535/2013, que trata do relatório de inspeção ordinária 73/2013, realizado na Câmara Municipal de Água Clara, abrangendo os atos praticados pelo senhor Valdeir Pedro de Carvalho no período de janeiro a dezembro de 2012. O voto acompanha o parecer ministerial no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela irregularidade e legalidade dos procedimentos inspecionados, porquanto o exame dos atos administrativos realizado no âmbito da amostragem evidencia a existência de despesas praticadas em afronta à legislação vigente, pela impugnação do valor de R$ 77.600, referentes aos pagamentos realizados com diárias, sem comprovação da efetiva realização do objeto de suas concessões, conforme fundamentação constante deste voto, sob a responsabilidade do senhor Valdeir Pedro de Carvalho, alcançando os seguintes beneficiários. Aí eu faço o rol dos beneficiários e as respectivas importâncias. Pela impugnação do valor de R$ 246.756,24, referente aos pagamentos de subsídios calculados à revelia do Comando Constitucional, sob a responsabilidade do senhor Valdeir Pedro de Carvalho, alcançando os seguintes beneficiários. Da mesma forma, faço o rol dos vereadores beneficiários com as respectivas importâncias. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 300 UFERMS, sob a responsabilidade do então ordenador de despesas, senhor Valdeir Pedro de Carvalho, por ato praticado com grave infração à norma legal, representado pela prática de atos administrativos em afronta ao comando constitucional e direito financeiro, pela concessão do prazo regimental para que o citado ordenador de despesa promova o recolhimento das importâncias impugnadas em favor dos cofres do município de Água Clara e o montante correspondente à multa aplicada em favor do FUNTC, em igual prazo, faça a comprovação nos autos, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 12.125/2014, relativo ao pregão eletrônico número 58/2014, realizado pela Secretaria de Estado de Administração, por meio da Superintendência de Licitação, tendo como responsável o senhor José Cesário dos Santos Filho, do qual resultou a ata de registro de preço de número 78/2014. O voto acompanha o posicionamento do corpo técnico, parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que esta colenda Câmara aplique ao processo a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório iniciado na modalidade de pregão eletrônico, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização da respectiva ata de preços, em razão da previsão de periodicidade superior a 1 ano, pela recomendação aos atuais responsáveis a fim de que se abstenham de formalizar os futuros compromissos em desacordo com a periodicidade estabelecida no artigo 15, parágrafo 3º, 3 da Lei 8666/93, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento das contratações dele derivadas, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Já a conselheira Marisa Serrano analisou 50 processos. Entre eles estava o contrato administrativo da Prefeitura de Costa Rica e a empresa Alto Posto Foleto Limitada para aquisição de combustível com abastecimento na bomba. Foi constatado irregularidades na execução financeira do contrato. Quanto ao processo 67.299/2011 da Prefeitura Municipal de Costa Rica, responsável Jesus Queiroz Bahia de Valdelir dos Santos Rosa, sobre o contrato administrativo número 1698/2011, para a aquisição de combustível. Aqui, senhor presidente, eu acompanho em parte o parecer do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: por declarar legal e regular a formalização dos primeiros e segundo termos aditivos e termo de apostilamento ao contrato administrativo, declarar ilegal e irregular a execução financeira do contrato administrativo, aplicar multa regimental no valor de 100 UFERMS ao senhor Jesus Queiroz Bahia, de ordenador de despesa à época, e declarar nula e sem qualquer efeito a decisão singular
número 8.710, de 2013. Nesse processo ainda, eu solicito à Secretaria das Sessões que retifique o item 3 do voto, passando a multa para 100 UFERMs e atribuindo a responsabilidade ao senhor Jesus Queiroz Baird. O Pleno do TCE-MS, na sessão do dia 17 de junho, analisou 39 processos de prestações de contas. Destes, 11 foram julgados irregulares. Foi determinado o pagamento de multas que somam mais de R$16 mil. Os conselheiros analisaram o resultado da inspeção ordinária realizada no período de janeiro a dezembro de 2012 no Fundo Municipal de Saúde de Guia Lopes da Laguna. De acordo com o relatório voto, ficou determinado a aplicação de multa no valor de mais de R$6 mil. Processo 13.597/2013. Trata-se da inspeção ordinária número 51/2013, referente ao período que compreendeu os meses de janeiro a dezembro de 2012, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Guia Lopes da Laguna, responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Pereira, secretário de Saúde à época. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, diante das irregularidades detectadas, voto pela aplicação de multa ao ordenador de despesas acima nominado, em valor correspondente a 300 UFERMs, nos termos dos dispositivos legais elencados no voto. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela intimação e publicação dos julgamentos nos modos do artigo 50, inciso 2, e artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. No processo da Prefeitura de Dourados, referente ao recurso ordinário, impetrado pelo secretário municipal de Serviços Urbanos de Dourados, os conselheiros concederam provimento parcial ao recurso, mas mantiveram a multa de 50 UFERMs e o valor de impugnação de mais de R$2 mil. Senhor presidente, nosso primeiro processo é de número 10.310/2013, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Cláudio Marcelo Machado Haus, ex-secretário municipal de Serviços Urbanos de Dourados, em face da decisão simples 02275/2011. O voto acolhe a manifestação do corpo técnico, parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que o processo receba a seguinte decisão: pelo conhecimento do presente recurso ordinário por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento com efeito prático de reformar os itens 2 e 3 da respeitável decisão simples, proferindo-lhe a seguinte redação: pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 UFERMs ao senhor Cláudio Marcelo Machado Haus, secretário municipal de Serviços Urbanos, pela impugnação do valor de R$ 2.736,09, devendo o responsável restituir tal valor aos cofres públicos, pela manutenção de todos os demais itens por seus próprios e jurídicos fundamentos e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Uma parceria entre o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e o SEBRAE proporcionou aos servidores do TCE-MS o curso de atualização da Lei Complementar que trata da micro e pequena empresa. O objetivo foi elencar as novas obrigações do comprador público e discutir formas de cobrança para que seja alcançado o desenvolvimento nacional sustentável por meio das políticas de compras governamentais. O curso teve lugar na Escola de Controle Externo e foi realizado pelo consultor de compras do SEBRAE, Maurício Zanin. O conteúdo abordou as mudanças da lei da micro e pequena empresa, as novas obrigações do comprador público e mostrou ainda o posicionamento e assuntos polêmicos da implementação dos avanços da legislação. Essa legislação, ela trouxe para o ambiente de compras públicas um conjunto de avanços. E ela foi alterada recentemente pela Lei Complementar número 147.
Isso tornou, por exemplo, as licitações exclusivas até R$80 mil para micro e pequenas empresas, transformou todas as dispensas de licitação por limite de valor numa questão restrita às micro e pequenas empresas também, criou cotas de 25% de bens de natureza divisíveis para que você faça a transformação em itens exclusivos para a micro e pequena empresa, subcontratação, possibilidade de pagamento direto para a MPE em subcontratação e além de um avanço que está no parágrafo 3º do artigo 48, que é a possibilidade de você pagar até 10% mais caro, quando for o caso, para garantir a promoção do desenvolvimento local e regional. Então nós vamos abordar esses aspectos, o que é local, de como a Constituição aborda o processo, quais são as novas tendências de contratação pública, uma análise das grandes mudanças que você vê desde a Lei 8666 foi alterada, agora nós temos o artigo 5A, que fala que todas as licitações públicas deverão considerar a micro e pequena empresa, e nós vamos fazer uma abordagem jurídica, uma abordagem operacional para esclarecer as dúvidas, principalmente para esses novos funcionários que estão chegando e vão a campo, para que eles possam estar atualizados com o que tem de mais recente na nossa legislação. Foram 4 horas de curso, período em que os auditores estaduais de controle externo puderam ganhar mais conhecimento sobre as mudanças e os impactos da lei da micro e pequena empresa. Essa qualificação, ela traz muitas coisas que são vistas como uma quebra de paradigma em relação ao modelo anterior. Então, para esse pessoal que está começando agora, já começar conhecendo claramente quais são os avanços e quais são as diferenças entre o modelo tradicional de contratação, em que você seguia um rito apenas estrito focado na economicidade, como é que você deve reinterpretar a opção mais vantajosa, os critérios de economia e a questão do desenvolvimento nacional sustentável, que são os 3 grandes temas da licitação pública. E isso tudo perpassa de uma maneira ou de outra a micro e pequena empresa. Então nós vamos mostrar de que forma isso vem sendo feito, de que forma isso vem sendo feito no governo federal, em outros exemplos, e essa é uma ação do SEBRAE junto à TRECOM, de treinamento, qualificação e de sensibilização dos tribunais de contas na orientação quanto à correta aplicação desse instrumento legal. Para a diretora técnica do SEBRAE, Maristela França, a parceria com o Tribunal de Contas e outras instituições é fundamental para que a lei tenha plena efetividade em todo o Mato Grosso do Sul. O objetivo principal é a implementação da lei geral aqui em Mato Grosso do Sul, mais especificamente no aspecto de compras governamentais. O setor público, as prefeituras comprando da micro e da pequena empresa que está na localidade. Importante falarmos que estivemos com o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Valdir Neves, que rapidamente nos encaminhou a conselheira Marisa Serrano, e hoje iniciamos o que consideramos uma primeira fase de uma união entre o SEBRAE e o Tribunal de Contas e outras instituições que já atuam conosco em prol do desenvolvimento do nosso querido Mato Grosso do Sul. Imagine um livro vindo até você. Isso mesmo. Esse é o mais recente projeto do Tribunal de Contas para fomentar a leitura no ambiente de trabalho. O projeto funciona com uma biblioteca itinerante, conduzida pela Escola de Controle Externo. A meta é levar diariamente a cada setor do tribunal um acervo de 40 livros técnicos, mais revistas especializadas e publicações com temas voltados para o direito administrativo, público e de contabilidade. A primeira estação de leitura foi na 4ª Inspetoria, onde a estante móvel improvisada num carrinho chegou acompanhada pela diretora da Escola de Controle Externo, conselheira Marisa Serrano. É uma forma de nós dizermos ao nosso servidor que a biblioteca está à sua disposição, que degustar conhecimento significa garantir que o nosso cérebro, que aquilo que nós pensamos, também sejam alimentados. Não é só alimentar o corpo, não, é alimentar o espírito e, principalmente, adquirir os conhecimentos, não só para a sua vida profissional, mas para a sua vida pessoal. E o que nós queremos é mostrar a ele que a biblioteca não é ela passiva, ela é ativa, ela quer estar em todos os momentos atraindo as pessoas para o seu espaço, mas também convivendo no espaço dos próprios servidores. O servidor Walter Vargas, ao receber o primeiro livro, já teve uma conclusão sobre o projeto. É importante para o servidor, assim, que ele aperfeiçoe, ele traz para a vida dele, para a profissão dele, mais conhecimento. E isso vai refletir no nosso trabalho, na hora que o conselheiro está fazendo um voto. Então vai estar, as análises nossas vai estar bem mais fundamentada. Inclusive até o português nosso vai estar bem melhor, devido às leituras que a gente vai ter daqui para frente.
A biblioteca itinerante circulará de terça a quinta-feira a partir das 13 horas. Cada servidor pode ficar com o livro por um período máximo de 7 dias. Esse prazo foi estabelecido para permitir um rodízio entre todos os servidores. Com o objetivo de aproximar e promover ainda mais o conhecimento ao gestor público, o Tribunal de Contas promoverá a terceira etapa do projeto Tecendo Desenvolvimento Regional. Desta vez, o evento será sediado em Aquidauana, reunindo 12 municípios da região oeste do estado, que compõem a relatoria da conselheira Marisa Serrano. A terceira etapa do projeto Tecendo Desenvolvimento Regional está programada para o dia 26 de junho. Mais informações você acompanha no site www.tce.ms.gov.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.